Ele propõe ação quantas vezes ele quiser. Perempção ocorre quando ele abandonar a causa 3 vezes. Então o sujeito propôs ação uma vez, abandonou. Propôs ação a segunda vez, abandonou. Brasileiro propõe uma terceira vez, abandonou. Na quarta ele já não pode mais. Se o magistrado constatar essa quarta, ocorreu o quê, meus amigos? Perempção. Ocorreu perempção. É um pressuposto negativo. Segundo pressuposto negativo, litispendência. Litispendência é reproduzir uma ação que está em curso. E para que eu possa identificar uma ação que está em curso, o artigo 301, parágrafo 1º do CPC diz que por mesma causa, leia-se mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Nosso ordenamento adotou a teoria da tríplice identidade em detrimento da teoria ainda existente relação jurídica. Então, litispendência é você distribuir uma ação que está em curso. Se eu tiver uma ação ocorrendo na primeira vara civil, mesmo que em sede de recurso, e eu distribuo uma outra ação idêntica e caiu na segunda vara civil, esta segunda ação é litispendente, é um pressuposto negativo e o juiz deve extinguir esse segundo processo. O terceiro pressuposto negativo é a coisa julgada. Coisa julgada é a mesma questão, é a mesma definição de litispendência, mas o aspecto temporal é um pouco adiantado. Vai ocorrer coisa julgada quando você distribui uma ação que estava em curso. Então o que acontece? Se eu propuser uma ação discutindo determinado direito e essa ação se encerra, opera o trânsito em julgado e faz coisa julgada, eu não posso ressuscitar esse assunto novamente numa segunda ação. Se essa segunda ação surgir, porque aquele que foi derrotado na primeira causa não se sentiu satisfeito, esta segunda ação, o magistrado vai verificar que é um pressuposto negativo, e, portanto, ele deve extinguir o processo. Não pode ter existido a coisa julgada anterior. Por isso que é um pressuposto que não pode existir. Está claro? Nessa situação, importante que se diga, nós não estamos entrando em discussão sobre ação rescisória e sobre essas teorias de relativização da coisa julgada ou coisa julgada inconstitucional. Não é essa a discussão. É a pura e simples possibilidade da parte, não se contentando com a coisa julgada formada, imunizada, resolver buscar o judiciário novamente. E, por fim, o último pressuposto processual negativo que nós temos é a arbitragem. Se duas pessoas maiores e capazes, versando sobre direitos disponíveis, dispuserem em contrato sobre arbitragem, a parte não pode buscar o judiciário. Então, o que nós temos que entender? A arbitragem é um pressuposto negativo. Leia-se. Se o juiz constatar a arbitragem no processo, como pressuposto negativo que é, o juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito, à luz do artigo 267, inciso 7. Alguns autores vão dizer para vocês que a arbitragem não é pressuposto negativo. Por quê? Porque pressuposto processual, historicamente, é matéria de ordem pública e o juiz pode conhecer de ofício. A arbitragem, o juiz não pode conhecer de ofício. Por quê? Porque o artigo 301, parágrafo 4º, não permite que o juiz possa analisar a arbitragem de ofício. Se duas pessoas discutiram um contrato e avançaram a arbitragem, e algum deles resolve ir ao judiciário, ou seja, desconsiderando a cláusula arbitral, compete ao juiz citar o réu e aguardar sua manifestação. Se o réu se manifestar alegando arbitragem, aí sim o juiz vai poder decretar a extinção do processo. Caso contrário, presume-se que as duas partes abriram mão da arbitragem. Um pacta sunt servanda ao inverso. Meus amigos, essa rápida sistematização dos pressupostos foi necessária para que a gente possa entender efetivamente como funcionam os pressupostos e espero vocês agora no próximo bloco para falarmos sobre Pergunte ao Professor. Obrigado. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Vamos para o segundo bloco, Pergunte ao Professor.
Não se esqueça, envie suas questões para profinal@lfg.com.br. Vamos então às perguntas. Primeira questão de hoje. Professor, existem pressupostos processuais negativos? Muito bem, meus amigos. Como nós tínhamos enfrentado na parte final do primeiro bloco, existem pressupostos processuais negativos. Por que eles são chamados de pressupostos processuais negativos? E alguns autores costumam chamar de pressupostos processuais extrínsecos, porque eles estão fora do processo, eles decorrem de situações externas ao processo. Porque os pressupostos que não podem existir no processo. Evidentemente, cada autor tem a sua forma de classificação, mas nós estabelecemos uma classificação genérica e a classificação que eu reputo a mais correta. Perempção, litispendência, coisa julgada e compromisso arbitral. Recordando rápido, vai ocorrer perempção quando você propõe ação 3 vezes, na quarta você não pode mais. Vai ocorrer litispendência quando você reproduz uma ação que está em curso. Vai ocorrer coisa julgada quando você reproduz uma ação que estava em curso. E compromisso arbitral ocorre quando 2 pessoas estabelecem por contrato compromisso arbitral e uma delas resolve buscar o judiciário. Se a outra parte arguir, constitui um pressuposto negativo. Ok? Próxima pergunta. Professor, uma petição, mesmo inepta, pode ser emendada? Essa é uma discussão muito complexa, porque nós vamos ter que enfrentar isso à luz de 3 situações distintas. À luz do ordenamento, à luz do que talvez seja correto, e à luz, talvez seja correto, e à luz daquilo que já foi arguído em provas de ordem. Se você seguir o ordenamento estrito, você vai verificar que petição inicial inepta não pode ser indeferida. Qual é o argumento? O argumento é legalista e simples. O artigo 295 enumera as situações em que a petição inicial será indeferida. E a lei é peremptória ao dizer, a petição inicial será indeferida, 2 pontos. Inciso 1, quando ela for inepta. E aí, quando você escorrer seu dedo um pouco mais abaixo, no parágrafo único vai estar lá. A petição inicial será inepta quando? Faltar pedido a causa de pedir, narração dos fatos, blá, blá, blá. Ou seja, existem 4 situações que nós enfrentamos no bloco anterior, em que a petição inicial será considerada inepta. Aos olhos da lei e aos olhos da prática, a falta de, por exemplo, pedido na sua petição inicial vai gerar ipso facto o indeferimento de plano da petição inicial, artigo 267, inciso 1. Hoje, uma nova corrente vem surgindo no Brasil, o instrumentalismo. Na verdade não é tão novo assim, mas ela foi importado ao Brasil pelo professor Cândido Dinamarco, inspirado nas lições de Mauro Capelletti, sobre o seu famoso livro Acesso à Justiça. E o instrumentalismo hoje ele diz o quê? Que seria a terceira corrente do processo. O instrumentalismo diz que o processo ele é um instrumento do direito material. Então ele tem que servir ao direito material e não o contrário. Apesar do processo ser autônomo do direito, o processo é uma ciência autônoma, ele não pode ter uma autonomia indiferente ao direito material que efetivamente é servido pelo processo. Portanto, o juiz deve fazer o possível para poder emendar a petição inicial. Mesmo que o erro seja grave, o juiz deve tentar, na medida do possível, aproveitar aquele processo em prol da efetividade. A parte, ela não pode ser apenada, ela não pode sofrer uma sanção por um suposto equívoco do seu advogado. Então, na verdade, claro que tem que tomar um certo cuidado também, o advogado também tem que ter um mínimo de um conhecimento jurídico, processual, para poder postular uma demanda correta. Agora, se o juiz entender, mesmo que a petição incorra em inépcia, o juiz deve tentar, na medida do possível, tentar socorrer aquela petição e permitir a emenda no prazo de 10 dias. Esse é o entendimento do instrumentalismo. Mas há ainda o entendimento que já caiu em exame. E nós tivemos, infelizmente, no exame de ordem, perguntas que decretaram a inépcia, que se perguntou se houver inépcia, o que acontece com o processo? Extinção, e outros permitiam a emenda. Qual é a resposta correta? Minha sugestão, siga o texto de lei.
pela inépcia, em deferimento da petição inicial de plano. E a parte que repropõe